Nazaré. Nós estamos nesta campanha, a jornada da família diante do trono da graça, diante do altar do Senhor nosso Deus. E ontem nós estivemos falando a respeito como levar a família diante da casa do Senhor. E o Espírito Santo tem colocado no meu coração para falar de um altar que ninguém mais fala. Este altar está ficando assim para segundo plano. E eu sei que todos nós dependemos deste altar, que é o altar da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde o Cordeiro de Deus foi sacrificado pelos nossos pecados. E eu gostaria de hoje falar um pouco a respeito da cruz de Cristo. Eu pedi para o irmão preparar algum vídeo para mim sobre a crucificação de Jesus, e eu gostaria que colocasse aí no telão apenas a imagem dele. Glória a Deus. Este é um altar. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se toda pessoa se chegar a este altar, é neste altar que nós encontramos vida, vida eterna, salvação, perdão para os nossos pecados, justificação, comunhão, santificação. É neste altar que nós encontramos a presença de Deus. Este é o ponto de partida, este é o ponto principal. Todos os demais altares do Antigo Testamento apontavam para esse. Este é o altar principal. Depois deste altar, não precisou mais nenhum outro. Foi só uma vez um Cordeiro de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 18. E nós vamos estudar a palavra de Deus esta noite. Esta noite não será uma pregação, mas será um estudo da palavra, uma meditação. E eu gostaria que cada irmão que está aqui meditasse nisso. As nossas preocupações, os nossos trabalhos têm tirado o nosso foco da cruz, do sacrifício, do altar, do Cordeiro. E eu gostaria de convidar você para ler comigo agora primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 18. Paulo diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Vamos ler todos juntos? Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Espírito Santo, o Senhor já está aqui. Fala conosco esta noite. Tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a entender esta palavra. Que todos nós possamos, meu Deus, chegar diante deste altar. A jornada da família começa ao pé da cruz de Cristo. A cruz é o altar onde o Cordeiro de Deus foi oferecido. A cruz é o altar onde a família precisa se quebrantar. Tome seu assento agora em nome de Jesus. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem,
mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Nós vivemos em um país que é o país que se usa a cruz. Os católicos, até para entrarem nos seus templos, eles fazem o sinal da cruz. E os assembleianos sempre cantam: foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Quando nós olhamos para o país chamado Brasil, a capital do Brasil, ela foi feita em formato de uma cruz. Quando olhamos para a cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, lá tem a estátua do Cristo Redentor em forma de uma cruz. Quando olhamos para os navios e os barcos, eles têm um mastro em forma de uma cruz. Quando vamos aos cemitérios, nós vemos ali sobre as sepulturas o símbolo de uma cruz. Quando olhamos para o céu do hemisfério sul, numa noite enluarada, ali está o Cruzeiro do Sul. Esse nosso país é marcado pela cruz. E já teve um tempo que até o nosso dinheiro era cruzeiro. Os hinos mais bonitos que nós cantamos são os que falam da cruz e do sangue do Cordeiro. Um dia um cantor chegou comigo e disse: pastor, estou querendo fazer uma gravação, quero gravar um CD, eu queria que o senhor me desse uma ideia. Eu disse: não esquece de cantar hinos que falem do arrebatamento, que falem da cruz de Cristo, que falem do sangue do Cordeiro, que falem da unção do Espírito Santo, que falem da glória de Deus. Amém? A cruz é importante para nós porque Jesus nos substituiu na cruz. A cruz era minha, a cruz era de Barrabás, a cruz era sua, a cruz era nossa, mas Ele morreu em nosso lugar. A cruz é o altar onde o Cordeiro de Deus foi oferecido. A cruz é o altar onde a família precisa se quebrantar. Foi na cruz onde o Cordeiro de Deus me substituiu. Eu diria para você nesta noite: leva a tua família ao pé da cruz, para receber perdão, para fazer confissão, para ser justificada, para ser remida pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Foi na cruz que Jesus pagou o preço da nossa redenção. Sabemos que não foi com coisas corruptíveis, como prata, como ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e deu glória para que a nossa fé e esperança estivesse em Deus. 1 de Pedro 1, 18 e 21. O sumo sacerdote e cordeiro ao mesmo tempo. O sumo sacerdote, ele pegava o cordeiro, imolava e entrava até o Santíssimo. Ele fazia isso uma vez no ano, era no dia da expiação. Mas agora, o nosso sumo sacerdote, Jesus de Nazaré, e o nosso cordeiro, Jesus de Nazaré, ele foi o cordeiro e o sacerdote ao mesmo tempo. Diz a palavra do Senhor: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 9, 11 a 12. Eu vou citar muitos textos, por isso que eu estou dizendo que é um estudo da palavra, para vocês terem abalizamento. Tem mais de 20 textos, e eu não estou com pressa. Eu quero que vocês entendam o valor do Calvário, o valor deste altar. É o altar onde o Cordeiro de Deus foi colocado.
Este altar surgiu por causa da situação do homem caído, deplorável. A situação deplorável da humanidade, perdida, sem Deus, sem paz, sem salvação, condenada ao inferno, ao fogo por toda a eternidade. João 8,34 diz: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o mercado de escravos de pecado do mundo, sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. O senhor dos escravos é Satanás. O maior problema é o pecado da humanidade, a desobediência. O único arrematador desses escravos, Jesus de Nazaré. Ele, o único que chegou no mercado dos escravos e disse: eu quero este, eu quero esta, eu quero aquele, eu vou comprar. Você está aqui porque Ele te comprou. E não foi barato não, foi seu sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Aí o Deus eterno, olhando dos céus à terra, não viu um justo sequer, pastor Zé. Não tinha nenhum que pudesse ser o Salvador. E Deus, olhando dos céus à terra, como não viu nenhum sequer, Ele resolveu, através de duas coisas, da sabedoria e do poder, resolver a situação da humanidade perdida. E é aí que Deus então resolve enviar o seu único filho como cordeiro para expiar o seu sangue totalmente. Jesus não ficou com uma gota de sangue no seu corpo, todo o seu sangue verteu. Isso para mostrar cientificamente que Ele morreu, porque a Bíblia diz que quando o soldado furou com a lança do seu lado, saiu sangue. E cientificamente é provado que depois que todo o sangue sai do corpo humano, começa a sair a água. Ele deu todo o seu sangue por mim e por você. Deus enviou o seu filho como teu fiador, como teu representante, como teu substituto. Jesus Cristo levou sobre os seus ombros todos os nossos pecados. Ele pegou o nosso escrito de dívida e encravou na cruz. 3 transações aconteceram na cruz. A primeira, Deus estava consigo mesmo reconciliando o mundo. A segunda, a tua dívida impagável, Ele imputou no Senhor Jesus Cristo. Todas as nossas dívidas foram imputadas nele. Todas as nossas desobediências, todas as nossas falcatruas, todas as nossas corrupções, todos os nossos enganos, nossos pecados, tudo que não presta na nossa vida, foram imputadas nele. Nossas injustiças. E toda a justiça do seu Filho Jesus Cristo foi transferida para a tua conta. Estás justificado. Todo o nosso pecado, todos os nossos pecados foram lançados em Cristo na cruz. Todos os nossos pecados. A exigência da justiça divina. Houve uma culpa. Adão pecou. Adão e Eva pecaram. E todo o pecado deles passou a todos os homens. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, e destituídos ficaram da glória de Deus. A glória que os envolvia, eles eram vestidos de glória,
mas eles perderam a glória. Tal foi a desgraça do pecado, da desobediência, foi terrível. E a exigência da justiça divina, houve uma culpa, houve um crime, ato pecaminoso, uma desobediência, o pecado. A justiça divina exige uma retratação, um reparo na culpa, um sacrifício perfeito sobre o altar. Se um pecou, o outro tem que ser santo. Se um trouxe a morte, o outro tem que trazer a vida. Se um trouxe a enfermidade, o outro tem que trazer a cura divina. Se um levou o homem para o inferno, o outro tem que levar o homem para o céu. A diferença entre o primeiro e o segundo Adão: Jesus, o nosso substituto, o segundo Adão. Os pecadores são incapazes de fazer qualquer tipo de expiação pelos seus próprios pecados. A necessidade de um sacrifício perfeito em favor deles. A queda do homem, o homem caído, miserável pecador, o pecado passou para toda a raça humana. Todos pecaram. Aí Deus criou a doutrina da substituição. Hoje nas nossas leis forenses nós ainda não temos essa lei, essa doutrina da substituição, mas na de Deus tem, e graças a Deus por esta. Graças a Deus por esta lei, porque Deus começou a trazer a história do cordeiro, para mostrar que um cordeiro ia substituindo. E começa lá com Adão e Eva. Alguns teólogos acham que aquele cordeiro que foi imolado para servir de vestimenta para Adão e Eva, era um cordeiro que eles criavam de estimação, mas que teria que ser morto, para poder cobrir a nudez. E foi derramado sangue inocente de um cordeiro no jardim do Éden, para cobrir a nudez. Deus começa a trabalhar na doutrina da substituição. Aí vem novamente a história do cordeiro. Cordeiro por uma pessoa, o Isaac. Um cordeiro por uma pessoa. Aí vem um cordeiro por um casal. Aí vem um cordeiro. Essa história do cordeiro, ela é muito linda. Vem a história do cordeiro. Quando eu falo um casal, é Adão e Eva. Quando eu olho para a história do cordeiro, por uma família, é o dia da Páscoa, que a ordem de Deus era para os que estavam no Egito: imolem um cordeiro, e pegue o sangue deste cordeiro, passe nos umbrais das portas, e há de ser que quando o anjo da morte passar, onde tiver as marcas do sangue do cordeiro, ele vai passar por cima. Aquela família vai ser salva pelo sangue do cordeiro. Deus estava trabalhando na doutrina da substituição através do cordeiro. Aí vem um cordeiro pela uma nação. Era o dia da expiação da nação de Israel. O dia da expiação era só um dia durante o ano, que o sumo sacerdote entraria no santo dos santos, levando em suas mãos as marcas do sangue de um cordeiro, para colocar lá no propiciatório. Lá estava um querubim do lado e um querubim do outro, e naquele meio ali chamava-se lugar de misericórdia, e ele tinha que chegar com o sangue desse cordeiro e colocar bem ali no meio, entre os dois querubins, no lugar de misericórdia. E o povo do lado de fora ficava calado. Se caísse uma agulha, todo mundo sabia. Todo mundo estava do lado de fora calado, porque na sobrepeliz da vestimenta sacerdotal tinha uma romã e uma campainha de ouro. E quando o sumo sacerdote entrava, que era aceito aquele sacrifício pela nação, ele bailava, ele adorava o Senhor, e as campainhas tocavam. Por isso que o salmista fala: que coisa linda é ouvir o sonido das campainhas. Esse era o dia da expiação,
era um cordeiro por uma nação. Mas era só a nação de Israel que tinha esse privilégio, e as demais nações da terra estavam morrendo sem Deus. E Deus disse: eu sei o que eu vou fazer. Eu vou enviar um cordeiro que vai servir para salvar toda a humanidade. E João Batista estava batizando, e de repente ele teve a visão quando Jesus vem chegando. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro morreu pela tua família. Leve a tua família ao altar, aos pés da cruz. É o fundamento do perdão, é a obra redentora de Cristo, é a base da reconciliação do pecador com Deus. Para a justiça divina, a única expiação aceitável pelo pecado era um sacrifício de sangue, um substituto sofredor que suportasse toda a ira de Deus no lugar do pecador. Aquela cruz não era dele, era minha, era eu que era para estar lá. Mas ele me substituiu, ele te substituiu, ele nos substituiu na cruz. E hoje você pode ser salvo apenas crendo, acreditando e confessando, dizendo: eu aceito o sacrifício dele, e eu quero que a minha família esteja diante deste altar. Aleluias! Só quem pode glorificar o nome do Senhor. Pastor Cláudio, a exigência da justiça divina é muito forte, porque a justiça de Deus, ela defende a santidade, ela defende o trono. E houve um delito, um pecado, e a justiça de Deus é perfeita. Eu falei perfeita. Alguém que não conheceu o pecado, e a justiça exigia que o substituto fosse alguém perfeito. E na terra não tinha ninguém perfeito, porque todos vieram da semente corrupta, adâmica, caída, fracassada. E Deus então resolveu, a sabedoria de Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Alguém que não conheceu o pecado, que não havia nenhum justo no mundo. Cristo era o único substituto à altura. A sua morte realizou a expiação necessária para estender perdão aos pecadores. A morte de Cristo como substituição, expiação. A doutrina da expiação, a morte de Cristo foi em substituição pelos pecadores. Ele expiou a nossa culpa. Deus imputou nele as transgressões e o puniu por elas. A justiça de Cristo é imputada naqueles que creem. A coisa mais linda em tudo isso é quando a gente para analisar. É a coisa mais forte. Eu preciso de 3 aqui, só para me mostrar isso. Um para ficar como Cristo, outro para ficar aqui como Adão, e outro para ficar com o depósito de Cristo. Fica um no meio. Olha o que aconteceu, vê se você entende isso. Cristo está aqui. Abre os braços que vai morrer. Aqui está o homem decaído, fracassado. Aí todo o pecado deste homem é imputado nele. Ele é o substituto. Ele é o substituto. Este aqui que é para estar na cruz. Mas ele disse: eu morro por ti. Eu morro por ti. Eu morro pela tua família. Agora, a justiça de Deus está aqui. A justiça de Deus está aqui. Você vai morrer por ele? Então a ira de Deus vai vir sobre você.
Porque você está pegando o pecado dele. Vem cá. Está pegando o pecado dele. O pecado dele agora está em você. E Deus agora, a justiça de Deus, está olhando e vendo o pecado, vendo o pecador. Por isso que a Bíblia diz: e Ele se fez pecado por nós. E a justiça diz: você vai pagar o preço. Então a ira de Deus, por causa do pecado, Ele imputa todos os pecados desse. Aí a justiça vem, pá! Quando a justiça chega, a justiça vê: Ele é justo, Ele é santo. Só Ele poderia pagar. Só Ele poderia pagar. Agora, tudo que é seu tem que ser dele. Isto que eu acho lindo, isso chama-se justiça de Deus. É o tribunal da justiça de Deus. Já que imputou todos os pecados dele, agora ele vai ser, não é perdoado. Perdão é muito simples. É justificado. Porque eu te perdoo, mas eu não te dou nada. Mas quando eu te justifico, o que é meu agora passa a ser teu. Obrigado. Só quem está entendendo. Essa é a justiça de Deus. Foi isso que aconteceu no Calvário. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Isso é muito lindo. Os pecadores não têm com que aplacar a ira da justiça de Deus, nem capacidade para satisfazer a sua justiça santa, nem habilidade para atingir o seu perdão de perfeição absoluta. Em outras palavras, nunca um pecador conseguirá fazer expiação pelos seus próprios pecados. Os pecadores quebram a lei de Deus, portanto foram banidos da presença dele por toda a eternidade. Para agravar a situação, as melhores intenções do pecador são sempre maculadas pelo pecado, e assim não alcança o favor santo de Deus. Somos como impuros todos nós. Só o sangue de Jesus Cristo para nos purificar. O apóstolo Paulo, ele era um homem muito sábio, mas ele entendeu a mensagem da cruz, e ele definiu o seu evangelho como a mensagem da cruz. E ele diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A pregação Cristo crucificado, ele diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. No batismo nas águas, Paulo continua falando da cruz de Cristo. Ele diz assim: mas nós pregamos a Cristo. No batismo, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos 6, 3 e 4. Na Santa Ceia, ele fala novamente: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O testemunho de Paulo, meus irmãos, é Cristo e este crucificado.
Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não o fiz ostentando de linguagem de sabedoria, mas ele diz assim: fiz com ostentação de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Gente, nós como igreja, nós não podemos perder este foco. O foco de Cristo crucificado. Paulo ainda vai mais à frente, que ele chega ao ponto de afirmar que eu fui crucificado com Cristo. Olha o que ele diz aqui, Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, 19 e 20. E ele chegou ao ponto de dizer: mas longe de mim esteja de me gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6 e 14. Meus irmãos, nós fomos justificados por Ele, pelo precioso sangue. É importante quando a gente olha que cada apóstolo, principalmente Paulo, Pedro e João, eles falaram de Jesus crucificado. E Pedro ainda foi mais profundo quando ele diz: nós não fomos comprados por ouro, por prata, com coisas perecíveis, mas fomos comprados pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Este sangue precioso, o preço de sangue, minha gente. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículos 5 e 6, ele diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. 2 Coríntios 5 e 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Gálatas 3 e 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 1 Pedro 3 e 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito. 1 de Pedro 2 e 24, levando Ele mesmo o seu corpo, os nossos pecados, sobre o madeiro, para que mortos para o pecado, para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fôssemos sarados. 1 João 2 e 2, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Meus amados irmãos, a família, ela precisa olhar para a cruz. A família, ela precisa viver o Calvário. A família precisa morrer para o mundo e viver para Cristo. A família precisa ter esse batismo, emergir na crucificação, emergir no sepultamento e emergir na ressurreição. As nossas famílias estão se alongando da cruz de Cristo, estão se distanciando do Calvário, e o Calvário é o ponto principal, o Calvário é o
ponto de partida, no Calvário, nós temos tudo, Marcos, que precisamos. Tudo que você precisa, Ele ganhou para nós aqui na cruz. Tudo. Quer cura divina? Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Quer vida eterna? Pelo sacrifício dele nós temos vida eterna. Queres poder de Deus? Ele ressuscitou com poder. Ele disse: todo poder é me dado nos céus e na terra. Quando a gente olha para a crucificação, aparentemente simples, mas é muito profundo. As 7 palavras que ele fala ali. A primeira palavra do perdão de Lucas 23, 34. No meio da agonia ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A palavra do perdão, a palavra da expressão do amor de Deus na vida de Cristo. Ele poderia estar xingando, mas ele olha para os seus algozes e diz: Senhor, perdoa, perdoa. Eles nem sabem o que estão fazendo, tem misericórdia deles. Aí vem a palavra da salvação, Lucas 23, 43. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: em verdade te digo, que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Era um ladrão da direita e outro da esquerda. O da esquerda ficou xingando: se tu és filho de Deus, salva ti, salva nós também. Mas o outro disse: não, nós estamos aqui por causa dos nossos atos, mas este nenhum mal fez. Ó Jesus, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Eu acho que esse era um desviado, porque ele já sabia a mensagem do reino. Jesus pregava a mensagem do reino, e ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí vem a palavra da provisão de João 19, 27. Eis aí a tua mãe. As mulheres estavam longe, João estava do lado da mãe de Jesus, mas Jesus daqui viu a sua mãe e viu João. Disse: João, eis aí a tua mãe. E disse para Maria: eis aí o teu filho. E é neste momento que João assume a filiação junto com Maria e começa a cuidar dela. A palavra da solidão de Mateus 27, 46. Foi um momento difícil. Agora ele não estava falando como filho, mas como um homem, assumindo os nossos pecados. Ele já diz: Deus meu, por que me desamparaste? É um momento difícil, quando ele se sente desamparado. Este momento foi um momento terrível, porque do meio-dia até as 3 da tarde, houve trevas sobre a face da terra. A Bíblia diz: de toda a terra. Não foi só em Jerusalém, mas em todo o globo terrestre houve trevas sobre a terra. E é nesta hora que o salmista diz: touros de Bazã me cercaram. E é nesta hora que Deus pega as asas de um querubim, e a Bíblia diz: ele pegando as asas de um querubim, voou e desceu na imensa escuridão, e chega ali em volta do Calvário. O pecado separa o homem de Deus, e é nesta hora que a justiça de Deus entra fortemente. Aí vem a palavra da separação de Lucas 23, 46. Ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí ele diz uma palavra em grego: tetelestai. É a última, que o juiz batia o martelo e dizia: está pago.
está completo, está consumado. Ele diz: está consumado. E rendendo o espírito, ele morre. E agora é colocado num sepulcro. José de Arimateia o colocou no sepulcro novo, para se cumprir a palavra do Senhor que dizia: com sua morte esteve junto com os ricos. Passa o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia bem cedo, a tumba não pôde contê-lo, e ele ressuscitou. Ressuscitou, ele está vivo, ele está vivo. Aleluia, só quem pode adorá-lo. Esse Cristo redivivo, poderoso, a Ele seja a honra, a glória e o poder para sempre. Coloquemos-nos de pé neste momento. Nós encontramos na cruz a revelação do maravilhoso amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A crueldade terrível do pecado, o pecado mata, destrói e separa. A justiça reta de Deus não poupou o próprio Filho. A cruz é o altar onde o Cordeiro de Deus foi oferecido. A cruz é o altar onde a família precisa ser quebrantada. Foi na cruz onde o Cordeiro de Deus me substituiu e substituiu você. Leva a tua família até os pés da cruz. Nos pés da cruz há perdão. Nos pés da cruz a justificação. Nos pés da cruz a redenção pelo sangue precioso que foi derramado. Você está aqui, mas alguém pagou o preço. Você está aqui, mas alguém pagou o preço. E este preço altíssimo, preço de sangue inocente, foi exatamente para você ter vida eterna, que somente Jesus Cristo pode te dar. Oh, aleluia! Ele ressuscitou. A Bíblia diz que os irmãos foram de manhã cedo para visitar o túmulo, e o anjo estava lá e disse: vocês vieram buscar o vivo entre os mortos. Ele não está aqui, ele já ressuscitou, ele está vivo. Ele foi diante de vocês para Galileia, como ele havia falado. Pedro falou muito forte para os israelitas. Ele disse: a Jesus Nazareno, homem aprovado de Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vocês, como vós mesmos bem sabeis. A este que foi entregue pelo determinado do conselho e presciência de Deus, vocês prenderam, crucificaram, mataram pelas mãos injustas, ao qual Deus ressuscitou, soltou as ânsias da morte, pois não era possível que ele fosse retido por ela. Atos 2, 22 e 24, e Apocalipse 1, 17 e 18 diz assim: ele ressuscitado, João na ilha de Patmos, e de repente Jesus chega por trás dele, e a Bíblia diz, e João disse: quando eu virei-me para ver quem falava comigo, aí ele fala para João dizendo: quando eu vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Foi na cruz, foi no Calvário, onde ele pagou o nosso preço. Calvário,
é lugar de redenção, lugar de justificação. Eu estou aqui porque Ele pagou o preço. Ainda que eu morresse por mim mesmo, a justiça de Deus não me aceitaria. A Bíblia diz, Jó capítulo 14, ele diz assim: pode alguém tirar alguma coisa pura do impuro? Não pode, ninguém consegue tirar algo puro do impuro. Mas Deus, com seu sangue precioso e com a sua palavra, oh palavra gloriosa, esta palavra que limpa, esta palavra limpa, esta palavra limpa, mas o sangue dele purifica, o sangue purifica, o sangue purifica. Quantos são limpos pela palavra? Quantos são limpos pela palavra? E quantos são purificados pelo sangue do Cordeiro? Leva a tua família diante do altar. As nossas famílias não podem esquecer a mensagem da cruz. Nossos filhos, nossos netos não podem esquecer a mensagem da cruz. Igreja, nós não podemos perder o foco da cruz. Não podemos perder o foco do Calvário. Redenção, perdão, vida eterna, comunhão com Deus, cura divinas, milagres, prodígios, maravilhas, esperança, amor, virtude, tudo isto está na cruz de Cristo. É na cruz. Ele disse assim: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos adorar o Senhor Jesus. Levante essas duas mãos e vamos dizer para Ele, neste momento: Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelo sacrifício do Calvário. Somente isto, pelo sacrifício do Calvário. Nós vamos orar agora agradecendo pelo Calvário, pelo sepultamento, pela ressurreição, pela vida eterna. Ele vive, Ele vive, Ele vive, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Quantos creem que Ele vive? Quantos creem que Ele vive? Ele vive, Ele vive, Ele vive. Esse Cristo redivive, poderoso, Ele está aqui esta noite. Glória a Deus, levante as duas mãos para Deus. Estou aqui, Senhor.
E esta noite eu quero colocar minha família diante do teu altar. Senhor, eu te agradeço pelos cravos, aleluia, pela coroa de espinho que tu levaste em meu lugar. Sim, Jesus. Te agradeço pela tua presença na minha vida. Sim, Jesus. Te agradeço pelo teu sangue que foi derramado. Sim, Jesus. Te agradeço pela tua morte, sim, pela tua ressurreição. Aleluia. Eu creio em ti, Senhor. Oh, aleluia. Entre agora na presença dele. Entre no altar do Calvário. Feche seus olhos e comece a pensar na cruz de Cristo, na coroa de espinhos, nos cravos, nas mãos e nos pés. Entre na presença dele e apresente a sua família. Seja grato pelo sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entremos em oração. Pai, nós estamos em sua presença. Oh Senhor, por causa do sangue de Jesus. Obrigado, Senhor. Foi por causa, Senhor, do sangue derramado no alto daquela cruz. Sai, oh Pai, sangue puro e carmesim, que é a única causa pela qual nós estamos aqui essa noite. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor suportou o peso da cruz. O Senhor suportou o peso dos meus pecados. Obrigado porque o Senhor suportou aqueles açoites por me amar. O Senhor suportou as afrontas mais terríveis por minha causa. Obrigado, Senhor. O Senhor suportou aquela coroa por mim. Obrigado, Senhor. Aqueles cravos nas mãos e os cravos nos pés, meu Senhor. Aquela lança. Obrigado porque o Senhor podia, mas não desceu da cruz. Obrigado porque o Senhor suportou as afrontas dos algozes. Obrigado, Senhor, por ter ido até o fim por minha causa. Obrigado por ter expirado no alto daquele madeiro, por ter ido, Senhor, àquela tumba fria, jamais sai, por ter ficado lá, Senhor, a sexta, o sábado, por me amar. Senhor, eu estou aqui e eu quero celebrar agora. Aleluia! Eu levanto as minhas mãos e celebro, porque tu estás vivo e eu estou aqui. Quantos celebram a vida? Levante a mão e celebre a vida. Eu estava morto, mas agora estou vivo. Eu estava no mundo, mas agora estou em Cristo. Eu era escravo, mas agora sou filho. Levante a mão e celebre. Se alegre. Aleluia. Vazia e a cruz também está vazia. Vazio está. Oh, aleluia. Celebre. Vazio está. Manjedoura vazia e a cruz também está vazia. E o sepulcro vazio está. Vazio está. Mas eu quero com você declarar que o trono ocupado está.
fácil estar, mas eu quero com você.